Amigos do África Mamba, chegamos ao nosso sexto vídeo do canal aqui que vocês sabem aonde é a casa do futebol africano no YouTube brasileiro. Primeiramente dando aquele salve, agradecendo vocês que têm assistido os últimos vídeos que a gente tem colocado sobre história, sobre uniformes, tudo isso tá aqui no nosso canal, é só conferir depois desse vídeo e pedindo para vocês naquela primeira meta que a gente tem de dar um like, porque é muito importante para que esse vídeo chegue, inclusive no país que a gente vai falar hoje, além, obviamente, do Brasil e outros países. Deixe que ele curtir, aquele compartilhar e indiquem o África Mamba para os amigos, para as amigas, para que o nosso canal chegue cada vez mais longe. Bem, dito isso, é importante a gente falar que não dizer e não falar o nome Thiago Azulão e Petro de Luanda, quando a gente fala futebol africano em 2022, é passar por cima de uma história muito significativa de histórias que se cruzam. O brasileiro Thiago Azulão, um dos nomes mais fortes do Brasil quando a gente fala de atletas jogando no futebol africano. Vamos começar a conhecer a partir de agora a reviravolta de Petro de Luanda e o brasileiro Thiago Azulão, com um episódio muito específico. Perceba bem a sequência dessas imagens. O pênalti perdido pelo brasileiro Thiago Azulão no dia 31 de julho de 2021, na final do campeonato angolano, o famoso gira-bola, poderia ser o último ato do atleta numa grande decisão com o Petro de Luanda. O Petro é o maior campeão nacional, já são mais de 30 títulos conquistados entre todos os torneios nacionais. Mas naquele ano o time caminhava para a reconquista do título angolano, algo que não acontecia há mais de uma década. Para você ter noção, o último título do gira-bola conquistado pelo clube petrolífero tinha sido em 2009. Pode acreditar, para um clube com torcida tão apaixonada como o do Petro, isso pode ser considerado uma eternidade. Afinal, foi mais de 10 anos vendo o seu maior rival 1º de agosto protagonizando outros feitos no campeonato nacional. Mas antes de tudo, temos que apresentar Thiago Azulão, que começou no Brasil e veio da base do São Paulo. Inclusive, no Brasil, chegou a atuar com jogadores como Maicon Leite, Paulinho, atualmente no Corinthians, a seleção brasileira, entre outros jogadores aí famosos do futebol brasileiro. Mas foi em Angola que o brasileiro decidiu se aventurar. Antes daquele julho que parecia não terminar, Azulão já havia tido uma primeira grande passagem pelo tricolor. Nos primeiros 3 anos e meio, tendo início lá em 2016, o atacante só não fez chover no futebol angolano. Foram 2 artilharias do gira-bola, 2017 e 2018, e a conquista da Taça de Angola. Ao todo, foram incríveis 73 gols marcados pelo Petro de Luanda somente na primeira passagem. Aí você pensa, tá ótimo, né? Mas faltava algo chamado gira-bola. Frases como Thiago Azulão merecia um gira-bola, Azulão merecia um título nacional, eram corriqueiras entre os torcedores. Até que em 2020 o brasileiro retornou ao Petro depois de 1 ano jogando no futebol do Chipre, com uma frase que não pode ser esquecida: voltei para poder marcar história no clube. Novas contratações vieram, inclusive de Maicon Leite, seu antigo amigo do futebol brasileiro, e o Petro de Thiago Azulão parecia imparável. 2021 parecia que ninguém tiraria o título do tricolor, com Azulão sendo o artilheiro do gira-bola mais uma vez, dessa vez com 16 gols marcados na temporada. Mas daí voltaremos ao início da história, aquele pênalti perdido por Azulão. Será mesmo que o 31 de julho seria a imagem que ficaria para sempre na memória dos torcedores? Mas como todo brasileiro, Thiago Azulão não desistiria nunca. Ainda no mesmo ano, o atacante daria a volta por cima e, pasmem, viria com uma performance ainda melhor. O jogador entraria novamente para a história do Petro. Contra o Sporting de Benguela, ele anotaria o 100º gol pelo clube no dia 20 de dezembro. 100 gols pelo Petro de Luanda. Mas acreditem também, foi em 2022, nesse ano, que Petro e sua torcida compraram a busca pelo tão sonhado gira-bola, ao mesmo tempo que faziam uma campanha histórica na Liga dos Campeões da CAF, o torneio de clubes mais importante da África. Pela primeira vez desde 2001, o tricolor alcançou uma semifinal do torneio, um marco histórico do Petro. E tudo isso, claro, com o Thiago Azulão terminando na artilharia da competição com 7 gols marcados.
Apesar disso tudo, o Girabola era o alvo. Era praticamente inadmissível que o clube mais vitorioso de Angola ficasse tanto tempo sem vencer o torneio. Mas no dia 18 de maio, uma cena intragável poderia se repetir. Acredite, o Petro precisaria vencer o Sagrada Esperança no mesmo estádio em que perdeu o título para o Algoz da temporada passada, para reconquistar o tão sonhado troféu. Será que o estádio 11 de novembro seria o palco de um novo revés? Thiago Azulão reviveria a frustração de não conseguir conquistar o Girabola novamente? Não dessa vez. O brasileiro inclusive anotou o segundo gol dos petrolíferos na vitória por 3-1 sem grandes dificuldades sobre o antigo Algoz. Era o final da fila de 12 anos do Petro no Girabola. A consagração definitiva de uma temporada perfeita também de Thiago Azulão no campeonato, porque mais uma vez o brasileiro terminou como artilheiro da liga com 21 gols marcados pelo clube. Na última rodada contra o Acadêmica de Lobito, no jogo da entrega do troféu, foram registradas as imagens que definiram a peregrinação da torcida durante a campanha do Girabola. Depois de muito tempo, os petrolíferos puderam soltar o grito de campeão pela 16ª vez na história. E Thiago Azulão ainda conseguiu outro feito em 2022. Se tornou o primeiro jogador não africano a ser artilheiro da Liga dos Campeões da CAF. Com toda essa história de Thiago Azulão, é difícil a gente acreditar que ele não foi feito para jogar no Petro de Luanda. Uma dessas histórias que a gente usa de exemplo para exemplificar o sucesso do jogador brasileiro no continente africano. Afinal, continente mãe, Angola, Brasil, tem tudo a ver por questões históricas, certo? Depois de toda essa história e todas essas reviravoltas, quem vai ousar dizer que existe a palavra impossível no vocabulário de Thiago Azulão? Ufa! Cara, que história de Thiago Azulão, viu? Que história! E é muito bom a gente ver trajetórias assim como de brasileiros jogando em países próximos ao Brasil, linguisticamente falando, né? Como Angola, os irmãos angolanos. E muito bom saber também da história de Thiago Azulão no Petro de Luanda. Espero que vocês tenham gostado. E a gente pode trazer mais vezes histórias de angolanos jogando no futebol africano. E essa história atual realmente deixa a gente bastante inspirado, né? Então, se você gostou desse vídeo, é muito importante que dê um curtir para que ele chegue mais longe, no Brasil, em Angola, Moçambique, Estados Unidos, onde vocês acharem que seja importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe nos grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, para que o África Mamba chegue ainda mais longe e indiquem para a galera se inscrever no canal, porque você sabe que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube brasileiro. Então é isso, voltamos nos próximos dias com mais vídeos e não deixem de falar e de espalharem a palavra do África Mamba e do nosso canal sobre o futebol africano, beleza? Então não esqueça, África Mamba em todas as redes sociais, @AfricaMambaBR lá no Instagram, principalmente, nos sigam e não deixe de acompanhar mais novidades. Até a próxima e até lá!